Capítulo 9. Eventos de oração na vida do Nosso Senhor. Continuação. Alexander Witten, ele diz o seguinte: o pecado é tão indescritivelmente terrível em seu mal que ele nocauteou como a morte e o inferno o próprio Filho de Deus. Ele já fora surpreendido o suficiente pelo pecado anteriormente. Ele vira o pecado transformando anjos do céu em demônios do inferno. A morte e todos os seus horrores não moveram nem desconcertaram Nosso Senhor. Não era a morte, era o pecado. Era o fogo do inferno em sua alma. Eram as brasas, o óleo, o breu, um junípero, a terebitina do fogo que não se extinguia. Observamos que a partir da revelação e inspiração de uma hora de entusiasmada oração de Cristo, como consequência natural, é emitida a terna e encorajadora declaração às almas cansadas e sobrecarregadas da terra, que tanto impressionou, apreendeu e aproximou a humanidade ao cair em seus ouvidos, adoçando e aliviando os homens de suas labutas e fardos. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, está escrito: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No túmulo de Lázaro, e como preparação e condição para chamá-lo de volta à vida, Nosso Senhor clama ao Pai dos céus: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Em João capítulo 11, versículo 41 e 42. Quando Cristo elevou os olhos aos céus, quanto significado havia nesse ato, quanta confiança e apelo havia naquele olhar ao céu. O próprio olhar, o erguer dos olhos, levou todo o seu ser em direção ao céu e fez aquele mundo pausar, trazendo atenção e auxílio. Todo o céu foi envolvido, empenhado e movido quando o Filho de Deus elevou os olhos naquele túmulo. Que sejamos um povo com os olhos de Cristo, voltados para o céu e nele focados, assim como Cristo foi. Também de vermos ser perfeito na fé, tão habilidosos na oração, que possamos erguer os olhos ao céu e dizer com Ele, com profunda humildade e confiança: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João capítulo 11, versículo 41. Mais uma vez encontramos um acontecimento instrutivo, belo e tocante na oração de Cristo. Dessa vez, relacionado às crianças, em braços maternos, uma imagem ao mesmo tempo alegórica e histórica. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16, também está escrito: digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Meus queridos, essa foi uma das poucas vezes em que a ignorância e a falta de visão espiritual despertaram sua indignação e seu descontentamento, pois aqui estavam envolvidos princípios vitais. Os fundamentos estavam sendo destruídos e as visões do mundo começavam a atuar entre os discípulos.
A disposição e as palavras destes, ao repreender aqueles que traziam as crianças a Cristo, estavam extremamente erradas. De fato, os princípios essenciais que Jesus ensinava e propagava estavam sendo violados. Cristo recebia os pequeninos. Os grandes devem se tornar como os pequenos. Os mais velhos devem se tornar crianças antes que Cristo os receba. A oração ajuda os pequeninos. O berço deve ser envolvido por oração. Nós devemos orar por nossos pequeninos. As crianças devem ser levadas a Jesus Cristo em oração. E agora, uma vez que Ele está no céu, não mais na terra, elas devem ser levadas a Ele desde cedo, para que as abençoe, mesmo que sejam bem pequenas. Sua bênção desce sobre esses pequeninos em resposta às orações daqueles que os trazem. Com incansável importunação, eles devem ser trazidos a Cristo com oração fervorosa e perseverante pelo pai e pela mãe, antes que eles mesmos saibam vir por si sós. Os pais devem apresentá-los a Deus em oração, buscando sua bênção para sua descendência e ao mesmo tempo pedindo sabedoria, graça e ajuda divina para criá-los, de forma que venham a conhecer Cristo quando atingirem entendimento suficiente e puderem tomar uma decisão. Mãos e orações santas têm muita relação com guardar e treinar a vida dos jovens e formar seu caráter para a justiça e para o céu. Que bondade, simplicidade, gentileza, espiritualidade, condescendência e mansidão, unidos à oração, estão nesse ato do Mestre Divino. Foi quando Jesus estava orando que Pedro fez a maravilhosa confissão de sua fé, de que Jesus era o Filho de Deus. Está escrito: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Em Lucas capítulo 9, versículo 18 e Mateus 16, 14 a 19 está escrito: eu darei a vocês as chaves do céu, do reino dos céus. O que você ligar na terra será sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Meu querido, apenas depois de o Senhor ter feito grandes promessas aos discípulos e de ter designado a cada um deles o reino, de que eles sentariam em sua mesa e em seu reino e sentariam em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, foi que ele advertiu Simão Pedro, dizendo-lhe que havia orado por ele. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Feliz era Pedro por ter alguém como Filho de Deus para orar por ele. Pobre, porém, era ele, por estar sim na rede de Satanás, a ponto de exigir tanto da preocupação de Cristo. Quão intensas são as exigências por nossas orações para alguns casos específicos. A oração deve ser pessoal, para que o benefício seja no máximo alcance. Pedro
dependeu mais das orações de Cristo do que qualquer outro discípulo, por causa da sua exposição a maiores perigos. Ore por quem é mais impulsivo, pelos que correm maior perigo por seu nome, nosso amor, e o perigo que corre concedem frequência, inspiração, intensidade e personalidade à oração. Vimos como Cristo precisou fugir da multidão depois do magnífico milagre de alimentar 5.000 pessoas, quando tentaram fazer dele rei. Naquele momento, a oração foi seu escape e refúgio contra a grande tentação mundana. Ele retorna daquela noite de oração com força e calma e com poder para realizar um milagre admirável e surpreendente de andar por sobre as águas. Até mesmo os pães e peixe foram santificados pela oração antes de serem servidos à multidão. Lucas capítulo 9, versículo 16 está escrito: E olhando para o céu, deu graças. A oração deveria santificar nosso pão diário e multiplicar a semente que semeamos. Ele olhou para o céu e suspirou ao tocar na língua do homem surdo, que tinha um impedimento na fala. E esse suspiro foi muito semelhante ao gemido em espírito no túmulo de Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. João capítulo 11, versículo 38. Eis o suspiro e o gemido do Filho de Deus diante da ruína humana, gemendo porque o pecado e o inferno tinham tal domínio sobre o homem, comovido por tal desolação e ruína, serem a triste herança do homem. Essa é uma lição que deve ser aprendida por nós. Eis um fato que devemos ter sempre em mente. É que, em alguma medida, deve sempre pesar sobre o espírito interior dos filhos de Deus. Nós que recebemos o primeiro fruto do Espírito, gememos interiormente pela devastação do pecado e da morte e ansiamos pela chegada de um dia melhor. Presente em toda a grande oração, fazendo-a, marcando-a, está o homem. É impossível separar a oração do homem. Os elementos constitutivos do homem são os elementos que compõem sua oração. O homem flui em sua oração. Somente o impetuoso Elias poderia fazer a oração impetuosa de Elias. Apenas um homem santo pode fazer uma oração santa. O ser santo não pode existir sem agir como santo. O ser está em primeiro lugar e o fazer vem em seguida. O que somos confere ser, força e inspiração ao que fazemos. O caráter que está profundamente gravado em nós é que não podemos ser apagado nem perecer, dar tonalidade a tudo o que fazemos. A oração de Cristo, então, não deve ser separada do caráter de Cristo. Se ele orou incansavelmente, negando a si mesmo, de modo santo, simplesmente e direto, mais do que qualquer outro, é porque esses elementos entraram mais em seu caráter do que no de outros. A transfiguração marca outra época de sua vida, e essa foi preeminentemente uma época de oração. Lucas relata a intenção e o objetivo do acontecimento. A leitura do livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 31. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes com o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir
em Jerusalém. 3 dos discípulos haviam sido selecionados para fazer parte de um círculo mais íntimo de oração. Havia poucos com esse gosto espiritual ou aptidão para tal círculo íntimo. Mesmo esses 3 favorecidos mal podiam suportar o esforço daquela noite de oração. Sabemos que Jesus subiu naquele monte para orar, não para ser transfigurado, mas foi enquanto orava que a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes. Não há nada como a oração para mudar o caráter e alvejar conduta. Não há nada como a oração para trazer visitantes celestiais e dourar as montanhas tristes e sombrias da terra para nós. Pedro o chama de Monte Santo, e isso por causa da oração. Por 3 vezes a voz de Deus deu testemunho da presença e pessoa de seu Filho Jesus Cristo, no batismo de Jesus por João Batista e depois da transfiguração. A voz de aprovação, consolo e testemunho do Pai foi ouvida. Ele estava orando em ambas as vezes. A terceira vez em que a voz testificadora se manifestou não foi nas alturas da glória da transfiguração, nem quando estava preparando-se para começar o conflito e iniciar o ministério, mas sim quando se aproximava seu terrível fim. Jesus estava entrando no escuro ministério de sua última agonia e olhando em direção a ela. As sombras se aprofundavam, uma horrenda calamidade se aproximava e um pavor desconhecido estava diante dele. Meditando sobre a morte que se aproximava, profetizando sobre ela e prevendo a glória que se seguiria em meio ao seu mais elevado e misterioso discurso, as sombras descem sobre ele como um pavoroso eclipse, fazendo-o irromper em oração agonizante. João, capítulo 12, versículo 27 ao 30. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, e já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouvia, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. Mas Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. João capítulo 12, versículo 27 a 30. No entanto, devemos observar que Cristo está cumprindo e iluminando essa hora fádica e penosa com oração. Mesmo algum tempo antes, a carne reluta e recua diante do fim contemplado. Como a oração de Jesus na cruz por seus inimigos sincroniza plenamente com tudo o que ele ensinou sobre amar os inimigos, ter misericórdia e perdão daqueles que transgridem contra nós. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Desculpando-se por seus assassinos e orando por eles, enquanto estes zombavam e escarneciam das dores de sua morte, e suas mãos estavam impregnadas com sangue inocente. Que incrível generosidade, piedade e amor! Mais uma vez, tomemos outra oração na cruz. Como é tocante a oração e amargo o cálice. Como é escura e desolada a hora em que ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 43. Esse é o último golpe que rasga seu coração, mais extraordinário em sua amargura e angústia, e mais dilacerante
E o beijo de Judas, tudo mais era esperado. Tudo mais estava previsto em seu livro de pesares, menos o fato de Deus voltar-lhe o rosto e de ser esquecido por ele. Essa hora em que as palavras desoladoras escaparam dos lábios do Filho de Deus, que morria, e mesmo assim, quão fiel permanece, e confiante como uma criança. E quando o fim realmente chega, o ouvimos mais uma vez falando com o Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Lucas capítulo 23, versículo 46.